Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Runcast. Aqui a gente sabe, conversando sempre, como você pode, através da corrida, alcançar alta performance pessoal, profissional, na sua saúde e como você pode viver essa jornada de maneira mais fácil, de maneira mais consistente. E hoje eu vou falar de alguns princípios esses que eu vou extrair de alguns lugares. O primeiro termo é o olimpismo, então como extrair princípios do olimpismo. O segundo é o esportismo, como você extrair 5 princípios do esportismo. E eu vou trazer 2 princípios bônus, que eu entendo que sem eles, nada do que for falado aqui você vai conseguir pôr em prática. Então são 2 princípios extraordinários. Então, hoje vai ser uns vídeos extraordinários, porque você vai ter coisas práticas para você colocar no dia a dia, através da corrida, para você botar em prática na sua vida. Isso tudo foi extraído do esporte, da alta performance esportiva, de atletas para o mundo e para o mundo da alta performance. Então vamos lá, eu vou começar primeiro com o termo do olimpismo, e aí você deve estar se perguntando o que é o olimpismo. O olimpismo, como o nome já sugere de uma certa forma, sim, tem a ver com os Jogos Olímpicos, o maior evento esportivo do planeta. Bom, os Jogos Olímpicos, aí eu não sei se você tem esse conhecimento, ele é algo milenar, ele existiu há milhares de anos atrás, os Jogos Olímpicos da Era Antiga, que ocorriam na Grécia, e eles tinham uma grande importância e relevância para aquele povo. Inclusive o tempo era mensurado através dos Jogos Olímpicos. Ele sempre buscava treinar atletas, mas acima de tudo guerreiros, mais fortes, mais capacitados. Mas envolvia também uma série de eventos, desde arte, escultura, poesia. Para você ter uma ideia, a nível de curiosidade, o grande filósofo Sócrates, ele foi campeão olímpico. Não na parte atlética esportiva, mas na parte de poesias, de poemas, da dialética. Então era um grande evento que inclusive parava as guerras de Atenas, as guerras gregas. Elas paravam, era chamada a trégua olímpica, porque era algo de extrema importância e que permitiu que todos tivessem acesso para assistir essa grande confraternização dos Jogos. Contudo, no período mais ou menos 400 a.C., os Jogos Olímpicos da Era Antiga foram encerrados, retornando somente no fim do século XIX. E o criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna foi um francês, um pedagogo chamado Barão Pierre de Coubertin. Quando ele recriou os Jogos Olímpicos, que teve a sua primeira data na Era Moderna em 1896 em Atenas, qual foi? O que ele criou? Qual era o objetivo dele criar esses Jogos Olímpicos? Qual foi o objetivo principal? Além da congratulação da prática esportiva, de uma grande competição que cresceu ano após ano, até chegar aos nossos Jogos Olímpicos, que teve agora em 2021, recentemente, um evento assistido pelo planeta inteiro, que move bilhões de dólares e bilhões de pessoas assistindo, a ideia principal dele era ensinar as pessoas. Tanto é que a Carta Olímpica dos Jogos, ela tem um ponto que fala do olimpismo, que seria a filosofia olímpica de vida. Esse ponto existe desde que os Jogos foram recriados. O que o Barão Pierre Coubertin queria trazer? É você ter uma filosofia onde o esporte, onde a prática esportiva, onde a prática competitiva de superação, buscar pela vitória, os desafios que isso geram, levassem as pessoas a construir uma vida em alta performance, uma vida de mais excelência, uma vida mais plena, uma vida mais de alta qualidade. Então o princípio do olimpismo, ele é o basilar dos Jogos Olímpicos. Vencer é extremamente importante, mas quem disse que a vitória se resume ao primeiro lugar? É vencer os seus limites, é você ir mais, você tirar a estreia de você sempre cada vez mais e melhor, é você se superar. E isso é uma filosofia de vida que o esporte está lotado, está impregnada com isso. E os Jogos Olímpicos, ele tem uma grande metáfora da vida. E de lá são extraídos grandes aprendizados, grandes insights, ensinamentos que vão permitir essa alta performance na vida pessoal e profissional. E isso está previsto na Carta Olímpica. Isso está previsto no conceito de olimpismo. Então, o primeiro conceito é o olimpismo, a filosofia olímpica de vida. Como você criar um estilo de vida baseado na alta performance através do esporte. O segundo princípio, que eu vou trazer aqui agora, é o chamado princípio do esportismo. Bom, esse princípio não fui eu que criei, não foi desenvolvido por mim. Eu li certa vez isso em um livro que foi feito em 2010 por 2 ex-atletas brasileiros. Eles criaram esse conceito. O livro se chama Esportismo, no qual eles falam e no qual eles entrevistaram grandes atletas a nível do Brasil, atletas famosos ou não, eles não deixaram claro quais eram esses atletas nessa pesquisa, mas são pessoas que tiveram uma vida no esporte
e que também construíram uma vida em alta performance, tanto na vida pessoal quanto profissional. E a ideia, né, nesse projeto, que foi feito pelo Rodrigo Mota, era basicamente entender o quanto a prática esportiva, o quanto o esporte de alta performance, o quanto o esporte de competição permitiu com que eles tivessem alta performance na vida pessoal e profissional. E a entrevista, com mais de 150 pessoas, chegou a um resultado extraordinário. Mais de 90% dessas pessoas responderam que viam diretamente ligado o resultado de alta performance deles do que eles aprenderam no esporte. Inclusive, nesse livro, quem faz o prefácio é o Abílio Diniz, um grande empresário, uma pessoa que repete diversas vezes o quanto o esporte ajudou ele nessa construção da alta performance. E aí, além deles terem a certeza que grandes resultados de grandes pessoas, profissionais e profissionais, têm origem no esporte, eles conseguiram perceber um padrão. Essas pessoas, elas conseguiram elencar pontos que elas aprenderam no esporte e permitiram que ela tivesse alta performance na vida delas. E os 5 principais pontos são os 5 princípios básicos daquilo que eles definem como esportismo. E são esses 5 princípios que eu vou falar com você aqui agora. E mais, como você pode botar em prática nisso, na prática da corrida, ao correr. E como você pode desenvolver cada um desses princípios, trazendo para a sua vida, trazendo para a sua alta performance. Então vamos lá. Desses 5 princípios, eu vou falar um por um. Primeiro eu vou dizer quais são os 5. E depois, um por um, eu vou descrever como você pode colocar ele em prática, como você pode ter resultados a partir desses princípios. O primeiro deles que eles falam é a atitude. A atitude de fazer algo. O segundo princípio, em sequência, que está muito ligado, eles estão todos interligados, é a visão. É a visão do resultado que você quer. O terceiro princípio é o princípio da estratégia. Qual estratégia ser adotada? Como otimizar os recursos? O quarto princípio é o princípio da execução. Como colocar isso em prática, como agir, porque o resultado vem com uma ação. E o quinto e último princípio que eles colocam no livro é o teamwork, que seria o trabalho em equipe. Como o trabalho em equipe e essa questão da equipe reunida vão gerar um resultado. Bom, diante desses 5 princípios, vou falar pouco a pouco de cada um deles, para a gente ter essa noção de alta performance. Bom, vamos lá. Primeiro princípio é a atitude. A atitude é o começo de tudo. A atitude, ela tem um grau de importância muito grande. Porque nada que você queira realizar, seja na corrida, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, nada disso vai se tornar realidade se você não agir. Se você não decidir pelo menos agir. A atitude, e aqui a ação, a palavra de atitude tem a ver muito com a ação, e o livro fala disso, é você perceber algo que ou te incomoda muito, ou você perceber que é algo que você quer muito, e você começar a agir em torno disso. Porque existem situações, e é comum, que podem levar ao incômodo. Algo que está incomodando, algo que não está legal, seja na saúde, seja no negócio, seja na prática física. Só que existem pessoas que mesmo com esse incômodo preferem se acomodar. E beleza, não está do jeito que eu quero, mas tem que ser assim. Não é? Não tem que ser assim. A atitude é: como eu posso ser melhor sempre? Como eu posso evoluir sempre? Como eu posso buscar mais sempre? Eles citam no livro um princípio japonês chamado Kaizen, que é um princípio japonês que é muito comum nas artes marciais, como eu posso ser hoje um pouco melhor? Como eu posso estar sempre evoluindo? Como eu posso estar buscando melhores resultados? E aí eu lhe pergunto, olhando para você, olhando para sua vida, reflita. Hoje você tem tido atitude? Ou você tem se lamentado pelo que você não quer? E você tem preferido reclamar, se lamentar, se lamorear, mas sem nada fazer? Uma outra coisa que ajuda muito a atitude, eu trago o conceito de autorresponsabilidade. Esse conceito é muito debatido, ele foi criado pelo Paulo Vieira, tem um livro dele que fala muito bem sobre isso, eu como Master Coach
formado pela Febracis, é um dos princípios basilares que nós temos no coaching integral sistêmico. Ele prevê o seguinte, que você é o responsável pelos resultados que você está colhendo. E se você não entende a sua responsabilidade, mesmo que inconsciente pelo que você está colhendo de resultados, porque eu vou falar isso no final, anota isso aí, você é responsável, mesmo que você não tenha consciência. Se você não se entende responsável, talvez você não tenha atitude de agir e fazer diferente. Se você entende que o resultado que você tem hoje é de responsabilidade do meio que você está inserido, é culpa de outras pessoas, é culpa do ambiente, é culpa de um governo, é culpa das circunstâncias, talvez você não tenha a energia necessária para agir e fazer diferente. Mas quando você recebe o conceito de autorresponsabilidade, você entende que o resultado que você tem hoje é fruto de uma responsabilidade sua pela ação ou pela omissão, você começa a buscar como você pode ser melhor, o que você pode fazer diferente, como você pode agir e ter mais sucesso, e se você já tem sucesso, como você pode continuar crescendo. Então, quando você tem isso enraizado, você busca querer mais e ir mais. E percebam que aqui eu falo de responsabilidade. Eu não falo de culpa. Porque ao falar culpa, é algo muito pesado, é uma acusação. Ser responsável é diferente de ser culpado. E isso é libertador quando é entendido. E aqui eu fecho com essa parte de atitude com a regra dos 10-90. 10% são as circunstâncias que levaram o resultado até então. 90% é a atitude do que você vai fazer a partir de agora. E todo grande atleta, ele teve que ter uma atitude de querer mais, de buscar mais. Porque um grande campeão olímpico, um grande campeão mundial, ele teve que ter atitude depois de uma vitória no regional, uma atitude depois da vitória nacional, uma atitude de querer mais depois da vitória continental. Alguém que chega ao topo, alguém que tem resultados acima da média, precisa sempre querer evoluir, ter a atitude de querer mais, de performar mais, de ir além. E aí eu deixo essa pergunta hoje. Como é que está a sua atitude? Hoje você tem a consciência da sua responsabilidade? Isso é uma primeira pergunta. Esse é o primeiro pilar. Que quando você desenvolve a atitude, tudo se torna mais próximo do resultado. Porque você tem já a intenção em agir. O segundo ponto do livro, seguindo, ele fala da visão. A visão, ela é primordial. Assim como a atitude, todos são. Eles vão se conectando. Se eu não tenho uma visão precisa do que quero, por que eu vou viver essa jornada? Porque eu vou agir se eu não tenho uma visão do porquê eu quero chegar onde eu quero chegar. Um número bem importante para você ter em mente, foi feita uma pesquisa. Essa pesquisa ela foi feita pelo Paulo Vieira, ele teve acesso à pesquisa por mais de 20 anos de método CIS, entrevistas, clientes transformados, mais de 1 milhão de pessoas que passaram. Eu estou ouvindo, inclusive, essa semana de mais um método CIS, o meu 5º, no qual mais de 80% das pessoas não tinham clareza dos seus objetivos, das suas metas, da visão daquilo que elas queriam. E pelo fato de não terem essa visão, não tinham resultados. E o fator principal de não chegar aos resultados que queriam, o fator principal, às vezes, de se sentirem depressivas ou desmotivadas, era o simples fato de não terem uma visão clara do resultado que elas queriam. A visão é a meta, é o alvo, é o que leva a agir. Já falei em runcasts anteriores que a prática de atividade física ela não é algo natural do ser humano. E o cérebro, com todo o poder de proteção que ele tem, ele só vai fazer algo que ele entenda que tem um motivo forte, que ele entenda que aquilo leve a algum lugar, porque ele vai ter que gastar energia e a função básica dele é poupar esse gasto de energia. E o primeiro segredo para você ter uma performance esportiva, para você praticar atividade física, é você ter a visão de onde você quer chegar, do alvo que você tem, da meta. E aí, o que mais dificulta as pessoas na construção dessa jornada, dessa meta, é o ponto. É escrever o quê, não o como. Quando você coloca uma visão, quando você define uma visão, ali você está decidindo o que você quer. Você não precisa ter a resposta do como. Só que na busca de já ter as respostas, as pessoas se limitam.
ou as pessoas têm até medo de colocar. Elas projetam os medos do passado, fracassos anteriores, elas projetam no futuro a limitação do presente, e elas têm medo de colocar o que de fato elas querem. E quando se coloca, quando se entende isso, que é simplesmente o quê, você não se limita, você simplesmente determina um mundo de possibilidades. E o esporte, ele é rico demais nisso. Um atleta que tem 8, 10 anos e que ele decide naquele momento que ele quer ser um campeão olímpico, é uma visão que ele começa a construir. É um alvo bem claro. Mas se pergunte, um atleta de 10 anos, a depender do esporte, porque tivemos campeões olímpicos com 12 anos nos últimos jogos, a parte do skate, então são atletas bem novos, mas esses com certeza começaram mais cedo ainda. Mas um atleta, quando ele começa uma jornada para se tornar um campeão, ele não tem naquele momento que ele decide, que ele cria a visão de onde ele quer chegar, a habilidade suficiente para isso. Mas o fato dele saber qual é o alvo, ele vai se preparar para essa jornada. Ele vai visualizar essa jornada. Foi feito um estudo por um cientista italiano e ele fez o estudo da seguinte forma. Ele fez a imagem de uma pessoa e mandou alguém ver essa imagem. E aí ativou áreas do cérebro. No segundo momento, ele fez a pessoa que ela só imaginasse aquela imagem. E ativou, acredite, a mesma área do cérebro. E quando ele teve contato com aquela pessoa, ele viu a pessoa de fato, ativou a mesma área do cérebro. E o que isso significa? O estímulo neural, o estímulo comportamental, ele é ativado independente de ser real ou imaginado. E atletas de alta performance também, eles têm a habilidade de não só determinar o que eles querem. Porque determinar, ok, eu coloco no papel. Se eu esqueço, o corpo ele não vai nem dar mais importância. Atletas de alta performance, eles têm uma coisa chamada de visualização muito forte, ensaio mental muito forte. Eles se veem realizando aquilo, eles se preparam para aquilo, eles veem diariamente a meta. E aquilo vai gerando uma necessidade de comportamento, uma necessidade de ação extraordinária. É visualizar todos os dias, porque isso está trabalhando o corpo, o comportamento, a mentalidade, acreditando que aquela meta é possível. E nessa jornada se desenvolve a habilidade. O exemplo que eu cito foi os Jogos Olímpicos de Pequim 2008. O Michael Phelps, junto com o seu treinador, o Bill Bowman, o que eles fizeram? Eles fazem um trabalho, um ensaio mental muito forte. O Phelps tem um número decidido, qual é o tempo que ele vai fazer. E ele visualiza aquilo. Ele visualiza como ele vai fazer aquela prova todos os dias. Os desafios que podem surgir, como ele vai superar. Ele vai condicionando o comportamento do corpo dele a ter aquele resultado, junto com o treino. Foi quando em 2008, na prova dos 200 metros de borboleta, que é uma das provas mais desafiadoras da natação, o Michael Phelps, nos primeiros 50 metros, ele entrou água nos olhos. Significa que ele tinha mais 150 metros para realizar uma prova sem visualizar, sem enxergar. Mas ele já tinha aquilo tão enraizado. Ele já tinha trabalhado e treinado tanto aquilo, aquele comportamento, ele vendo ele fazer aquele resultado, o que ele precisava fazer e quais desafios que ele teria que enfrentar caso surgisse, e esse era um deles, que ele não precisou enxergar mais. O corpo já estava pronto para fazer aquilo. Ele não só foi campeão olímpico, como ele bateu o recorde mundial. E até aquele momento, em 2008, ele foi a pessoa mais rápida na história a nadar aquela prova, sem enxergar nada por 150 metros. Você consegue entender a importância da visão? E se essa visão for sua visão extraordinária de futuro, com a sua empresa, com o carro que você quer, com aquele concurso que você quer alcançar, no relacionamento, com o seu filho? O esporte ele ensina você a trabalhar o tempo todo a visão. O terceiro ponto que o livro fala é da estratégia. Estratégia é um termo muito de origem militar, mas que o esporte, por ser, como eu falei, os Jogos Olímpicos da era antiga, da década de Atenas, eles eram uma preparação para a guerra. Preparavam guerreiros. Então o esporte, de uma maneira geral, ele foi construído, e se você for ver a estrutura dos jogos que o esporte oferece,
sempre voltada à preparação para uma batalha. Então, a estratégia se liga muito à parte bélica, mas uma parte esportiva, mas também para tudo na vida. O que é estratégia? É você otimizar recursos, é você usar o que você tem de melhor e trabalhar aquilo que lhe falta para você alcançar o resultado que você quer. E olha como é que é interessante, após uma visão bem clara, você vir com a estratégia. Visão definida de um atleta, quero ser campeão olímpico. Começa a estratégia. Hoje, quais são as habilidades que eu tenho? Quais são as minhas capacidades que me aproximam desse resultado? Primeiro ponto. Segundo, hoje, quais são os gaps? O que me falta? O que eu não tenho e eu preciso desenvolver? Olha como é que você já começa a pensar de maneira diferente. Olhando para os comportamentos, olhando para a mentalidade, olhando para a capacidade técnica. Você começa a entender o que te falta, o que você tem. Ele começa a desenvolver mais ainda as habilidades que já existem e buscar adquirir outras habilidades. E isso é um processo contínuo. Como eu vou desenvolver essas habilidades? Como eu vou fazer isso? E cria-se uma jornada até o sucesso. Porque desafios surgirão e é necessário vencer desafios. Esses desafios que vão levar ao crescimento, ao próximo nível. Existe um passo a passo. Um atleta que decide ser campeão olímpico com 10, 8, 9 anos, enfim, independente da idade, ele não vai ser campeão olímpico em uma semana, em um mês, em um ano. Ele vai levar uma jornada. E nessa jornada, ele vai ter que ter estratégia de como otimizar o tempo dele. Quais competições ele precisa fazer? Para você chegar aos Jogos Olímpicos, você tem que passar uma jornada, você tem que ser campeão estadual, nacional, intercontinental, mundial. Você tem que ter qualificações. Quais provas fazer? O que eu vou dizer sim? O que eu vou dizer não? Ter estratégia é também saber dizer não. Porque nem tudo vai te levar ao alvo que você traçou. E perder essa atenção, perder esse foco de qual é o alvo, pode te levar a fazer um grande gasto de energia indo para um sentido oposto, indo para um resultado oposto. E isso vai te levar a um sucesso, talvez, naquela ação, mas um fracasso no todo. Quando você constrói uma estratégia, quando você tem uma estratégia clara, você começa a criar o passo a passo do que vai ter que ser feito. Uma estratégia não é algo também rígido, fixo. Uma estratégia ela precisa ser sempre revista, de tempos em tempos, avaliando os resultados que ela está levando. E aí feito pequenos ajustes. Mas uma estratégia no macro ela já tem que ser construída. Qual o passo a passo da jornada? O que eu vou construir? Quais são as habilidades que eu vou desenvolver? Quando você se torna hábil em construir uma estratégia no esporte, para correr uma prova de rua, para correr uma meia maratona, para correr 10 quilômetros, você precisa criar toda essa jornada. Só que lembra, o comportamento, a mentalidade para construir uma estratégia, ela é igual em todas as áreas da vida. Se eu me torno um expert em construir uma estratégia, em construir uma visão, em ter atitude esportiva, eu vou já ser bom nisso e trago para a vida. Então, é primordial essa fase de construção de uma estratégia. Mas sem visão, não tem estratégia. Quando 80% das pessoas do planeta não tem uma visão clara, vai criar estratégia baseada em quê se não tem nenhum alvo? Não sabe o que fazer, o alvo, não sabe como fazer o passo a passo, nem quem pode ajudar. E aí, não tem nem atitude para começar, porque fala, a culpa não é minha, eu não sei por que eu vou viver essa jornada. Olha como isso tudo se interliga. E aí, atitude, visão, estratégia definidas, começa a parte da execução. Não existe estratégia eficaz se ela não for posta em prática. Por quê? Porque quando se põe em prática, começa a se adquirir habilidade. A habilidade, a competência, seja ela técnica, seja ela comportamental, só vai acontecer a partir do movimento, do se mover a agir. Não existe resultado sem ação. É bíblico, amigo. Se você pegar o livro da Bíblia, um livro milenar de sabedoria, cada milagre que lá existe, até os milagres, todos eles foram precedidos de uma ação. Todos.
Alguém teve que agir para o milagre acontecer. É necessário execução. É necessário buscar cada vez mais executar e executar com o máximo de perfeição. Ser perfeito beira o intangível. Mas o máximo de perfeição que eu digo aqui é sempre melhor. Sempre buscando cada vez mais se tornar melhor naquilo que faz. Porque quanto mais se executa uma ação, mais conexões neurais são criadas, mais aquilo se torna automático, mais se torna mais fácil o comportamento. Você anda com grande proficiência porque você anda muito. Desde que você nasceu, você é forçado a andar, então. Quando você começa a dirigir, é toda uma jornada. A atitude de querer buscar carteira, se enxergar dirigindo, a visão, estratégia, para eu ter que fazer aula na escola, isso. E aí vem as execuções, começa o treino. Até que chega um momento que você, de tanto fazer, você dirige com naturalidade. Por quê? Porque você executou muito. Alguém que tira uma carteira de motorista e fica 10 anos sem dirigir, ao pegar o carro, ela vai ter nenhum resultado. É como se ela nunca tivesse dirigido. Por quê? Porque ela não executou. A execução leva a um nível de entrega, um nível de performance extraordinário. E você precisa executar o que tem de previsto. Só que não adianta você criar um plano de execução e sair executando e sair fazendo sem entender o quanto aquilo é válido. Não adianta você querer sair correndo todos os dias ou treinar todos os dias se você não tem a clareza do que você está treinando. Talvez você se treine e você faça e você execute e se torne bom, e se torne ótimo, se torne excelente, mas se torne bom, ótimo, excelente naquilo que você não precisava ser bom, ótimo, excelente. Por quê? Porque você não tinha uma visão do que você queria. Porque você não tinha a clareza de uma estratégia a ser construída para desenvolver habilidades e competências. Trabalhando as que você já tem é o que falta. Você precisa executar de maneira inteligente. Fazer, ter certeza que o que você fez está te levando ao resultado que você quer. Olha o resultado, tira o aprendizado. O que foi positivo, mantém. O que for ruim, aprimora. E segue. E o processo vai se repetindo, se repetindo. E no esporte isso aí é muito trabalhado. A execução até ao nível de excelência que gera alta performance. Eu cito o exemplo do Oscar, carinhosamente apelidado de mão santa. Ele odeia esse termo, ele fala, minha mão não tem nada de santa. A minha mão é uma mão treinada. Ao final de cada treino, eu arremessava até acertar 500 bolas de 3. Eu não falei que ele arremessava 500 bolas. Ele arremessava até acertar 500 bolas de 3. Olha o nível de competência e de comportamento instalado que ele cria, que levou ele, fosse o maior cestinha até hoje da história do basquete mundial. Nesse ponto, é um nível de excelência, é uma execução extrema. Ayrton Senna era um outro exemplo de uma pessoa que sempre diziam, nossa, ele era extremamente competente correndo na chuva. E o Senna falava, eu tinha pavor de correr na chuva. Pavor. Só que ele tinha um ponto. Eu treinava, eu me forçava. Tava caindo um pingo, eu ia pra rua treinar. Eu ia pro autódromo perto de casa treinar. Pela primeira vez eu tive uma péssima experiência na chuva, eu passei a treinar mais e mais. Ele viu uma falha e que ele podia trabalhar isso. E aí, quando ele chegou no alto nível da Fórmula 1, chovia, já era certo. O Senna ia vencer. Porque ele criou um nível de competência e excelência. Mas ele tinha uma clareza porque ele queria ser o melhor na chuva. Porque aquilo levaria ele a ter uma alta performance e ser diferente dos outros. Você consegue compreender como a execução é importante, mas acima de tudo uma execução extrema e de excelência? Primordial. E aí temos a atitude, visão, estratégia, execução e para finalizar, no conceito do esportismo, o trabalho em equipe, o teamwork, como eles definem no livro. Aprenda uma coisa, todo sucesso deixa rastros. Todo sucesso. Mesmo coisas que ainda não foram construídas, coisas que são inovações, elas nunca partem do zero. Elas se baseiam em sucessos anteriores que são aprimorados pela visão, pela atitude, pela estratégia, pela genialidade de quem construiu. Mas ela não começou do zero.
Todos os grandes gênios que construíram coisas que inovaram no mundo, elas se inspiraram em pessoas. E, acima de tudo, tiveram pessoas para construir essa jornada. O sucesso, ele é muito mais rápido e você consegue desenvolver habilidades quais você precisa quando você identifica na estratégia, quando você pergunta quem pode te ajudar, quem são as pessoas que vão te ajudar nessa jornada. No corredor de rua, alguém que corre, ele precisa de pessoas, de treinadores, pessoas que ajudem ele na estrutura, na logística. Uma equipe precisa de equipe, de liderança, de união. Atletas individuais precisam de todo um processo de treino, de fisioterapia, de construção de uma jornada coletiva. Qualquer coisa que você precise para construir na sua vida, você precisa de pessoas. Pessoas para te inspirar, pessoas para levar você para alta performance. Nesse final de semana que passou no Método CIS, Paulo Vieira falou muito da questão do ambiente, do poder do ambiente. Eu terei mais à frente, aqui no Runcast, falando mais disso. Mas ele diz que o sucesso passa pelo ambiente correto, pessoas certas e o conhecimento correto. Que esses três, você tendo isso e praticando dentro desse ecossistema, na intensidade certa, pelo tempo certo, pela frequência certa, com o estímulo certo, é a certeza de alta performance. É a certeza de um resultado extraordinário. Então, o trabalho em equipe é primordial. Você ter ajuda de pessoas que já construíram essa jornada. Numa corrida, você precisa dele. Você precisa desse trabalho de equipe. Mesmo que você não tenha treinadores, você entender como pessoas já fizeram. É o caso clássico de correr uma milha em 4 minutos. Até o Roger Bannister, na década de 50, realizar isso, diziam ser impossível. Depois que ele fez a marca, em um ano, mais de 100 pessoas também fizeram. Por quê? Porque mostrou que era ser possível. Trazendo isso para o mundo empresarial, olha o Steve Jobs, é um exemplo clássico. Ele não era a pessoa com maior habilidade técnica para realizar o sonho de construir a Apple, de construir o que ele queria, mas ele tinha uma visão clara, ele tinha estratégia do que ele precisava, ele foi atrás dos melhores. E muitas das vezes, para ir atrás desses melhores, ele não tinha capital para investir, ele deu ações da empresa dele. Tanto é que no momento que ele foi destituído a primeira vez da Apple, ele só aconteceu porque ele não era mais o dono da empresa. Porque de tanto ele partir as ações dele, ele não tinha mais poder de decisão. Ele era só o CEO, que foi demitido. Anos depois, quando a empresa estava caindo cada vez mais, trouxeram a genialidade daquele que teve a visão. Sem a visão e a liderança dele, a empresa não foi. Quando ele morreu, em 2011, Steve Jobs ele tinha menos de 1% das ações da Apple. Ele tinha 7% das ações da Disney. Ele era mais dono da Disney do que da própria criação dele, a Apple. Mas a visão dele era clara e ele não mediu esforços para construir isso. Nem que isso fosse da parte da empresa dele para trazer as melhores pessoas para construir o que ele queria. Isso tudo aí é atitude, é visão, é estratégia, é uma execução que ele era extremamente rigoroso na execução, ele cobrava dos seus líderes. Trabalho em equipe. Assim que surgiram grandes equipes, assim que constrói-se grandes resultados, assim que se constrói grandes campeões. E é assim que você tem resultado em tudo na vida. E mais uma vez, a atividade física, a corrida, é um grande local de treinamento desses comportamentos de sucesso. Beleza? E agora, como eu prometi, 2 bônus. 2 bônus que, na minha visão, tudo que eu estudo da mentalidade humana, no coaching integral sistêmico, que sem elas, esses 5 princípios não conseguem ser postos em práticas na alta performance que devem. Eu vou incluir aqui 2 competências que são muito importantes. A primeira delas, consciência, e a segunda, inteligência emocional. Yuri, como assim? Primeiro ponto, consciência. O que era a consciência? Não existe mudança se eu não tenho a consciência da necessidade dessa mudança. Eu não consigo ter a atitude de fazer diferente se eu não percebo do que eu estou fazendo hoje limita. Consciência é entender o que te trouxe até ali e perceber o que te vai levar no próximo nível. Adquirir essa consciência é extremamente importante para o começo de qualquer jornada. Por isso que o princípio do coach, seja o integral sistêmico, o que eu aprendi, o que eu
utilizo, que é o da Febracis, que é uma coisa extraordinária, ou o coach tradicional, ele começa pelo estado atual. O estado atual nada mais é do que a consciência, é ter a consciência do que te levou a ter os resultados, mas uma consciência completa, uma consciência plena. Sem autorresponsabilidade, como eu falei, não existe essa consciência. Porque entender que a culpa vem de fora, que a responsabilidade vem de fora, não é uma consciência. Porque se vem de fora, por que eu vou mudar? É ter a consciência da razão que você tem os resultados que você tem hoje e a consciência de qual é a sua responsabilidade nisso e mudar. E não é nada mais valioso para a mente humana do que ela própria adquirir por conta própria a consciência daquilo. Ela mesma perceber, ela mesma descobrir aquilo. Porque eu te garanto que existem partes da sua vida que algumas pessoas já te falaram algumas vezes que o problema era tal. Mentores disseram que aquele era o problema. Livros, talvez, podem ter te indicado, mas enquanto você não se percebeu e teve o clique falar, é isso, você nada fez para mudar. Mas quando você tem um clique, você próprio, por conta própria, descobre isso, percebe isso, e você aceita isso, você fala, agora eu vou mudar, agora eu vou ter atitude. E aí você para preparar, nossa, já me falaram isso muitas vezes, e eu não tinha reparado. Isso aconteceu algumas vezes comigo em várias áreas, e vai acontecer com certeza. Inclusive, foi algo extraordinário. Hoje, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo, hoje eu fui correr com a minha esposa e a gente foi fazer uma corrida tranquila. E aí a gente correndo, e numa das partes que a gente estava caminhando, ela fez uma pergunta. Amor, você que é coach, você consegue perceber quando você conversa com as pessoas de uma maneira geral, como funciona a crença daquela pessoa, o que da crença dela hoje vem impedindo de ela ter o resultado que ela quer? Porque eu sempre digo, né, o comportamento, a crença, a mentalidade, ela é que define até onde a pessoa vai chegar ao resultado. A razão planeja, mas é a emoção que executa. Eu falei, amor, pela minha prática, já pela minha vivência, é cada vez mais natural. É muito comum, às vezes, numa conversa, ter essas percepções. É claro, eu não posso dizer 100% de certeza que é aquilo, até porque crença não é uma coisa única, é um grupo de crenças que se entrelaçam. Mas eu consigo perceber de uma maneira geral. Eu chamo que a gente tem no coach de alucinação. Eu deduzo que talvez seja aquilo. Mas como a pessoa ela não é minha cliente, eu não estou ali como coach, eu só estou ali conversando, eu não vou agir como coach, eu também não vou verificar se é aquilo. Mas eu começo a ter uma ideia. Ela, legal. E por que hoje, então, existem ainda desafios que nós ainda estamos enfrentando e não conseguimos ter a mudança que nós queremos? E aí eu parei, respirei fundo com essa pergunta poderosa de sabedoria que ela faz, é uma PPS que a gente chamamos, e aí eu olhei para ela e disse o seguinte, porque eu também tenho pontos da minha vida que, olhando de dentro, eu ainda não tenho consciência. E é por isso que eu busco pessoas para me ajudar. E aí eu trouxe para ela um exemplo bem clássico. Eu, quando era professor de natação, há anos aula de natação, quando alguém entrava na piscina, às vezes eu não estava dando aula, eu só estava ali parado assistindo, eu conseguia ver rapidamente o que aquela pessoa tinha de capacidade nadando e quais eram os erros técnicos que ela cometia na natação. Aquilo ali era claro para mim, pela minha experiência. Eu conseguia ver quais os comportamentos, qual era a parte que ela podia mudar. Só que ela dentro da piscina, ela não tem essa visão. Na cabeça dela, a consciência dela, ela ali está nadando o melhor do que ela pode. E às vezes a pessoa fala, você precisa nadar assim. Ela entende, só que ela ainda não consegue pôr em prática. E ela acha que está colocando, porque ela não consegue enxergar. E aí vem pessoas para ajudar a moldar. E aí eu falei, isso acontece comigo também, meu amor. Isso acontece às vezes conosco. Quando eu estou dentro da piscina, por maior conhecimento, tem comportamentos meus que ainda não me levam ao resultado que eu quero. Mas é como se eu estivesse na piscina nadando. Eu não consigo perceber. Eu acredito que eu estou fazendo o que é certo, mas eu não estou. Só que eu não consigo ter essa consciência, essa percepção ainda. E é por isso que eu sigo fazendo cursos, me capacitando, tendo mentores, tendo coach. Eu vou mais uma vez iniciar mais um processo de coach individual. Por quê? É alguém que está me vendo nadar e vai perceber e vai me fazer enxergar aonde eu preciso melhorar. E aí, com essa consciência, eu consigo ver toda essa jornada. Atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a inteligência emocional. Porque a atitude sem inteligência emocional, ela pode ser errada. Uma visão, ela vai ficar pelo caminho se eu não souber gerir as emoções.
Porque o comportamento que me leva a agir é baseado naquilo que eu acredito, o que foi instaurado. E no final de tudo, ele que bate o martelo. E se eu não souber fazer com que o comportamento me permita, essa visão fica pelo caminho. Esse sonho vai ser roubado. E às vezes por pessoas que você mais ama. Eu não consigo construir, nem pôr em prática, executar uma estratégia, se a minha inteligência emocional não me permite. Se a inteligência emocional não permitir, se os comportamentos que eu tenho instaurado não permitem, eu não consigo tirar o meu projeto do papel. Se sai do papel, ele tem um tempo determinado para morrer. Só vai até onde o comportamento permite, até onde a inteligência emocional permite. Então, sem consciência e inteligência emocional, todo o processo do esportismo, que vai da atitude ao time de trabalho em equipe, passando por visão, estratégia de execução, não tem como ser retirado do papel. E eu te pergunto, hoje, você tem consciência de fato? Com autorresponsabilidade, entendendo qual é a sua responsabilidade do que te leva a colher os resultados que você colhe na sua vida? Você tem inteligência emocional para lidar com os desafios que surgem? Quando você desenvolve esses dois pontos, todo o resto se torna simples, bem mais simples. E a prática da corrida, ela cria um ambiente, falando do ambiente, como o Paulo Vieira citou, um ambiente certo para você construir o resultado. Basta você também ter as pessoas e os estímulos certos. A prática da corrida, ela constrói um ambiente certo para você desenvolver a inteligência emocional, a consciência e todas as competências que vão levar você ao sucesso que você quer. Por isso que a corrida para mim é transformador, porque nela eu construo o ambiente que eu preciso para ter o resultado que eu quero, seja em qualquer área da minha vida. E intencionalmente eu construí essa jornada. Faz sentido para vocês? Para mim faz todo sentido. Isso para mim vem mudando a minha vida, os meus resultados e a performance que eu venho buscando. Então, galera, esse era o nosso Runcast de hoje. Falamos aqui de olimpismo, de esportismo, de consciência e inteligência emocional. Se fez sentido para você, comenta. Comenta quais pontos hoje você está tendo desafios, comenta quais pontos hoje você está tendo resultados, como os princípios do esportismo, da consciência e da inteligência emocional te ajudaram a construir essa jornada. É muito interessante ouvir. E se você acredita que fez sentido para você e vai fazer sentido para outras pessoas que precisam ouvir isso e pode ajudar elas nessa jornada, marque essas pessoas aqui, compartilhe esse vídeo com elas, porque assim a gente constrói uma corrente do bem, onde um vai ajudando o outro a alcançar resultado e alta performance que tanto deseja. Eu me despeço hoje do nosso Runcast e até o próximo. Um abraço, fica aqui meu carinho para você, fica com Deus.